E aí, pessoal, bem-vindos à lição número 5 no estudo do esplendor de Deus. Agora, deixa eu fazer um elogio. Vocês já chegaram tão longe, quer dizer, vocês passaram pela cirurgia, pela hora dos vegetais, ou melhor, pela época da advertência, e se vocês ainda estão comprometidos e animados com esse curso, eu só quero falar que vocês têm um coração para Deus e vocês o amam demais. E agora eu tenho boas notícias. A gente vai para a sobremesa, a hora da sobremesa. Quais são os benefícios para alguém que realmente teme a Deus? E não tem benefício mais importante do que a intimidade com Deus. Então, eu agora vou ler para vocês uma das minhas partes favoritas na Bíblia. Salmo 25, versículo 14. Essa é a da nova versão King James. Ela fala: "O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele vai mostrar a eles a sua aliança." Agora escutem as primeiras palavras. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Mas com quem vocês dividem os segredos? Com conhecidos ou com amigos íntimos? Eu tenho quase certeza de que posso ouvir a resposta de vocês pela câmera. Amigos íntimos, claro. Bom, com Deus não é diferente. Deus fala: "Eu divido meus segredos com meus amigos mais íntimos, e meus amigos mais íntimos são aqueles que me temem." Agora, deixa eu mostrar isso para vocês não dizerem que eu estou tirando do contexto, porque na versão padrão em inglês aqui, ó, esse mesmo versículo diz: "A amizade do Senhor é para aqueles que o temem." Então, o que a gente está vendo aqui? Deus não é amigo de todo mundo, não. Deixa eu ser mais específico. Deus não é amigo de todo mundo na igreja. Agora, tem dois homens que foram chamados de amigos de Deus no Antigo Testamento, mas, você me pergunta, não existem outros amigos de Deus no Antigo Testamento? É claro que tem. Davi era amigo de Deus, Esther era amiga também, acho que também o Daniel era amigo de Deus, José era amigo, mas a vida desses dois caras aqui, ó, exemplifica o que é preciso para ter uma relação de amizade com o Senhor. O primeiro deles é Abraão. E por que Abraão é chamado de o amigo de Deus? Bom, porque ele já estava com idade avançada, já estava velho e teve um filho prometido por Deus, que ele esperou por 25 anos, pessoal. Então Deus esperou até que Abraão estivesse profundamente apaixonado pelo filho dele, e uma noite Deus aparece para Abraão e diz assim: "Ô Abe!" E o Abe fala: "Tá, o que foi? O que foi?" "Abe, sabe aquele seu filho por quem você esperou 25 anos e que você ama muito? Pois eu quero que você saia numa viagem de 3 dias e mate ele para mim, tá?" Dá para imaginar o que Abraão pensava quando Deus disse isso para ele? Quer dizer, deixa eu esclarecer isso bem. Deus não dá uma razão para ele. Deus não fala: "Se você for sacrificar o seu filho, eu vou selar a aliança e vou mandar o meu filho unigênito." Não. Deus fala: "Eu quero que você vá lá e mate ele. Vá oferecer um sacrifício para mim." Dá para imaginar aquela noite de sono do Abraão? Quer dizer, eu acho que ele nem dormiu, né? Mas sabem, sabe o que a gente lê na Bíblia? É incrível. Bem cedo na manhã seguinte, Abraão se levantou e selou o seu burro, pegou Isaque e 2 servos e começou a viagem. Bem cedo, bem cedinho de manhã, pessoal. Quer dizer, algumas pessoas dizem: "Olha, bom, o senhor está tratando isso comigo já faz alguns meses", e depois elas riem, porque elas se gabam da sua falta de temor divino. Vocês entendem o que eu quero dizer? Abraão se levanta de manhã cedo e começa aquela viagem. Agora, Deus dá a ele uma viagem de 3 dias. Ele quer dar a ele tempo para repensar, caso ele queira voltar atrás. É mais fácil quando você ouviu a voz estrondosa do Senhor na noite anterior, mas e 2 dias depois? Quando você olha para a montanha e você vai levar à morte a pessoa ou coisa mais importante da sua vida só porque Deus disse para você fazer isso e não te deu uma razão para fazer isso, pessoal. Mas Abraão pega o Isaque, sobe aquela montanha, constrói um altar. Dá para imaginar as emoções ali dentro dele, minha gente. Aquela guerra emocional que está acontecendo. Ele não tinha falado para o Isaque ainda que Isaque é que seria a oferenda. Ele está preparando a oferenda com o filho dele do lado dele, que ele tanto ama. E aí, quando ele percebe: "Eu estou prestes a colocar esse jovem nesse altar e eu estou prestes a enfiar uma faca no meu filho", Abraão coloca o Isaque no altar, levanta a faca e ele está pronto para levar à morte a pessoa mais importante da vida dele só porque Deus disse faça isso e não deu nenhuma razão para aquilo. Aqui a faca foi erguida, então um anjo do Senhor aparece do nada, minha gente. O anjo fala para Abraão assim, ó: "Pare, Abraão, porque agora eu sei que você teme a Deus de verdade." E como é que o anjo sabia que Abraão temia a Deus de verdade? Porque Abraão obedeceu imediatamente. Porque Abraão obedeceu quando não fazia sentido algum. Porque Abraão obedeceu quando ele não via benefício. Ele obedeceu também quando doeu. E porque Abraão obedeceu até o fim. Essa foi a manifestação do seu temor sagrado. Abraão abaixa a faca, desamarra o filho, levanta seus olhos ao céu e tem um carneiro preso no mato. E do seu coração sai isso: Jeová Jireh, que significa Senhor meu provedor.
Vocês percebem que Deus revelou uma faceta da sua personalidade para Abraão que nenhum ser humano tinha jamais visto antes? Quer dizer, é incrível quando você pensa sobre essa coisa. Tá bem, alguns de vocês podem nem estar entendendo da mesma maneira, deixa eu explicar então. Alguns de vocês me conhecem como John Bevere, o professor, não é? Alguns de vocês me conhecem como John Bevere, autor. Mas tem uma dama, e olha, ela é uma dama e tanto. O nome dela é Lisa. Ela me conhece como John Bevere, o marido, e como John Bevere, o melhor amigo, como John Bevere, o atleta. Ela me conhece como John Bevere, o pai, e também me conhece como John Bevere, o paizão. Ela me conhece como John Bevere, o amante. Mas posso falar uma coisa? Na real, nenhum de vocês jamais vai me conhecer como John Bevere, o amante, porque essa é uma faceta da minha personalidade que está reservada para uma pessoa só e uma pessoa só no mundo. E ela é a minha esposa, Lisa Bevere. Então, Deus acabou de revelar uma faceta da sua personalidade para Abraão que ninguém tinha visto antes. Porque ele é meu amigo. Isso é incrível. Agora, olha para a dinâmica da relação entre Deus e Abraão, pessoal. Isso é demais. Um dia o Senhor fala: devo fazer com Sodoma e Gomorra o que planejo fazer sem falar antes com o meu amigo Abraão? E aí o Senhor desce até Terebintos, ele chega com 2 anjos, Abraão prepara uma refeição para eles, alimenta os anjos descem até as planícies de Sodoma e Abraão e Deus vão até o penhasco e estão olhando lá para baixo, para a planície de Sodoma, entendem? E o Senhor fala: Abe, eu estava pensando em explodir essas 2 cidades. O que você acha disso, hein? E o Abe fala: Sodoma? E o Senhor continua: e Gomorra também, o que você acha? Abraão fica: pera, vou pensar, pensa. O meu sobrinho Ló tá lá embaixo, meu Deus. O meu sobrinho tá lá embaixo. Aí ele vira para Deus e fala: tá bem, o Senhor explodiria as cidades de Sodoma e Gomorra se tivesse 50 pessoas justas lá embaixo? Explodiria, Senhor? O Deus do céu e da terra, o Deus da justiça faria isso? E Deus fala: excelente ponto. Tá bem, nós não vamos explodir as cidades de Sodoma e Gomorra se existirem 50 pessoas justas lá. Que bom que eu falei com Abraão primeiro, meu amigo. E aí Abraão diz: e se não forem 50? E se for só 45? Você explodiria as cidades se forem 45 pessoas justas? E Deus fala: claro, não vou explodir as cidades se existirem 45 justos. Que bom que eu falei com meu amigo Abraão. Que bom. E assim Abraão vai até chegar a 10, não é? E tem que existir 10 pessoas justas na cidade, né? Ló é uma delas. Tudo que precisa são outras 9 pessoas. Mas olha só que doido, gente. Não tinha 9 pessoas justas naquela cidade, certo? Então, olha só. A Bíblia, e isso é incrível, a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra está comprando, vendendo, casando, oferecendo em casamento, plantando e colhendo. Então, deixa eu colocar em palavras de hoje. A vida é boa. E se existe um Deus, ele não está nem aí para o nosso estilo de vida. Eles estão a 24 horas de serem destruídos e não fazem a menor ideia disso. E isso nem é o mais assustador. Isso aqui é assustador. Todo mundo diz Ló, a quem a Bíblia chamava homem justo. A Bíblia chama Ló de justo. Deixa eu colocar em palavras de hoje, ele é salvo. Ele nasceu de novo. Ele era um cristão. Ló estava a 24 horas de ser completamente destruído e estava perdido, tão perdido quanto Sodoma e Gomorra. Agora, vejam só que surpreendente quando você para e pensa, olha só, então temos 2 homens justos, e vamos colocar em palavras de hoje, 2 homens salvos, homens nascidos de novo. Vou colocar em palavras de hoje, 2 homens cristãos. Um desses homens sabe o que Deus vai fazer antes que faça e ajuda a Deus a decidir como vai fazer. O outro justo, ou seja, nascido de novo, sabe tanto quanto o mundo. Mas por que isso? Porque esse justo aqui, ou o homem nascido de novo, teme a Deus. Ele treme diante da palavra de Deus. Ele treme diante da presença de Deus. E por isso ele é amigo de Deus, não é? Por isso Deus revela os segredos para ele. Esse outro aqui, homem nascido de novo, não teme a Deus. Por isso não conhece os segredos de Deus. E, olha, ele sabe tanto quanto o mundo, pessoal. Então Ló representa o crente carnal e mundano, entendem? Se vocês olharem para Ló, lembrem-se, quando Abraão e Ló, eles estavam os seus rebanhos estavam brigando. Abraão disse: tá bem, então Ló, escolha aquilo que você quer e o caminho que você escolher, eu vou na direção oposta, entendeu? A Bíblia fala a verdade. Ló parou sobre o monte e olhou demoradamente para Sodoma. E por que ele olhou por tanto tempo? Porque aquelas terras eram férteis, mas ele sabia da maldade e corrupção que havia na cidade. Então Ló teve uma ideia. Ele fala: eu vou lá e vou armar a minha tenda nas planícies
perto da cidade, mas eu não vou entrar na cidade onde o centro da maldade está. Depois ele acaba dentro das muralhas da cidade quando os anjos chegam. E por quê? Por que os anjos chegam a propósito? Porque Abraão orou, e graças a Deus Abraão orou por Ló. Mas se vocês olharem para Ló, ele é um crente carnal, ele é aquele que não teme a Deus, ele é justo mesmo. A Bíblia chama ele de justo, mas ele não conhece os segredos de Deus. Se olharem para a mulher dele, Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló, ela se virou para trás e virou uma estátua de sal. As filhas de Ló cometeram incesto com o pai para terem descendentes, e os descendentes Moabe e Amon são duas das nações que nasceram de Ló, pessoal. Então vocês podem ver que os frutos da vida dele não são como os frutos de Abraão, e é por isso que o temor a Deus é tão importante. Ele produz intimidade com Deus. A gente entende os segredos dele, logo nós nos tornamos mais prósperos do nosso jeito de viver. Então, olha só, esse é outro homem do Antigo Testamento que também foi chamado de amigo de Deus. Quem foi? Ninguém menos que Moisés. Moisés conversava com Deus cara a cara, igual um homem fala com um amigo, gente, e isso é extraordinário. Se vocês olharem para Moisés, a Bíblia fala assim sobre Moisés e Israel. Agora lembrem-se, os dois estão salvos. Quer dizer, Israel saindo do Egito é um tipo de saída do mundo, é um jeito de ser salvo, entendem? Se vocês olharem em 1 Coríntios 10, diz assim lá, Israel comeu a mesma comida espiritual, beberam a mesma comida espiritual e seguiram aquela rocha que era Jesus Cristo. Então, sair do Egito é tipo uma saída do mundo, o Egito é o mundo. Então, Israel é justa e Moisés também é justo. E se olharem em Salmos 103, versículo 7, lá diz o seguinte, ó, Moisés sabia os seus caminhos, Israel conhecia Deus por seus atos. Agora, vamos analisar isso aí. O que significa que Israel conhecia Deus por seus atos? Israel conhecia Deus pelo modo como ele respondia às orações deles. Sabe quantos cristãos eu conheci que têm seus relacionamentos com Deus limitados a como Deus responde às minhas orações? Minha filha estava doente, meu pastor orou, Deus a curou. A gente fez uma oferta financeira e Deus nos abençoou desse jeito. Eles conheciam Deus só pela forma como ele respondia às suas orações. Só que Moisés geralmente sabia o que Deus ia fazer antes que ele fizesse e ajudava Deus a decidir como ele ia fazer. Na verdade, a Bíblia fala que em duas ocasiões diferentes, Moisés fez Deus mudar de ideia. Uau! Na verdade, ele fala que Deus voltou atrás no que ia fazer por causa do que seu amigo Moisés disse para ele. Gente, aqui tem dois grupos de pessoas justas. Israel de um lado e Moisés do outro. Um grupo conhece Deus como ele responde às orações, e o outro homem conhece a Deus e o que Deus vai fazer antes que ele faça, e faz ele mudar de ideia duas vezes. Esse grupo conhece Deus por como ele responde às orações. Esse conhece os segredos do Senhor. Esse pessoal não. E por quê? Porque Moisés teme a Deus, Israel não, pessoal. Agora, vocês querem ver isso no Novo Testamento? Querem ver? Vamos lá então. Ó, tem isso no Novo Testamento? Tem, com certeza tem. A Bíblia fala em João, capítulo 2, versículo 23 a 24, por causa dos sinais milagrosos que Jesus deixou em Jerusalém na celebração da Páscoa, muitos começaram a confiar nele. Mas Jesus não confiava neles porque ele conhecia as pessoas. Agora, o que é incrível é que uma das coisas que Deus falou sobre Moisés foi o seguinte, eu confio nele. Cara, vocês entendem como isso é maravilhoso? Olha só, quando o Criador do céu e da terra fala, eu confio em você, isso é uma amizade. Essa é a base da amizade de verdade, não é, pessoal? Mas Jesus aqui diz que ele não confiava nas pessoas porque conhecia o que estava dentro das pessoas. E porque, olha só, gente, ele tinha muitos discípulos que o abandonaram em João, capítulo 6. Pessoas que também pararam de segui-lo e multidões que nem estavam lá quando ele foi crucificado. Ele sabia o que havia dentro das pessoas. Então, olha só, a gente chega ao fim do ministério terreno dele, a essa altura, e estamos na última ceia, e Jesus dá uma declaração para esses homens. Ele diz, olha, vocês são aqueles que estiveram comigo no meu julgamento. Em outras palavras, vocês foram confiáveis. Vocês ficaram comigo. E ele dá essa declaração em João 15:15. Ele disse, eu não vou mais chamá-los de servos. Agora, o simples fato de Jesus falar isso, mais chamá-los, quer dizer que em algum momento ele olhou para esses homens meramente como servos, não é? Isso não é uma revelação, isso é aula de português. Para alguém falar, não vou mais chamar vocês, quer dizer que em algum momento olharam e chamaram daquilo, não é mesmo? Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus nos mantém no nível de um servo? Se vocês olharem em Gálatas 4, versículo 1, ele diz assim, enquanto herdeiro é a criança, não é nada diferente de um servo. Então, veja, por que
Como herdeiros de Deus, porque tem um período em que nós somos tratados como servos por Deus. Então, eu vou contar para vocês por que ele faz isso. Para proteger a gente. Mas proteger? Como assim, John? Porque ele não quer que aconteça com a gente o que aconteceu com Ananias e Safira, vocês entendem? Eu vou dar outro exemplo que é meio fraco, mas funciona. Quando a Lisa e eu começamos no ministério, nós trabalhávamos para dois ministérios muito grandes. Um tinha uma equipe de 450 funcionários e o outro de 150 funcionários. E lembro que quando começamos nosso próprio ministério nos anos 90, teve uma coisa que eu falei que foi bem estúpida. Aliás, eu estou mudando o modo como eu lidero. Uma das coisas que eu fiz que foi estúpida foi, eu queria ser o melhor amigo de todo empregado lá, entendem? Então, em 91, a gente contratou nosso primeiro empregado, o nome dele era John, eu lembro até hoje. E eu fiz dele meu melhor amigo, pessoal. A gente jogava basquete, assistia vídeos, ele ficava na nossa casa o tempo todo, jantava com a gente e, olha, ele era o melhor amigo mesmo. E foi ótimo no primeiro ano, só que eu tive que fazer uma correção pequena nele, porque ele trabalhava na nossa planilha de pessoal e ficava parado assim. Então eu sentei com ele e falei, John, essas são ovelhas de Deus, são pessoas preciosas e você fica olhando com essa cara de tacho para elas. Que negócio é esse, cara? Eu reparei que ele deu uma bugada na hora e, meu Deus do céu, ele me olhou do outro lado da mesa e começou, você é isso, você é aquilo outro. E eu fiquei assim, meu Deus, ele começou a me criticar. Então eu olhei para dentro de mim e disse, Espírito Santo, o que eu faço? O Espírito me disse, demite o cara. E aí eu esperei ele desabafar e quando ele terminou eu falei, John, eu tenho que tirar você do ministério. Aí ele se mandou da nossa casa, porque o escritório era na nossa casa naquela época. Ele saiu da nossa casa e eu comecei a chorar, gente, porque eu me importava com aquele cara de verdade. E o Espírito Santo falou comigo e disse, filho, quando ele voltar, será 2 vezes mais fiel. Espere para ver. 3 meses depois eu não tinha nenhuma notícia dele, então ele me ligou e falou, John, tem 1 minuto? Eu disse, claro. Ele disse, Deus nunca tinha falado comigo como ele falou comigo nesses últimos meses. John, eu confundi o lugar em que Deus tinha colocado você na minha vida e me confundi quanto ao lugar que Deus tinha colocado eu mesmo na sua vida. Eu dava você como certo e te tratei como comum e te tratei como um qualquer e fiz a mesma coisa com Dona Lisa. Então ele pediu desculpas e eu perdoei ele. Nós conversamos e perguntei se ele queria voltar e ele falou que adoraria voltar. Ele voltou e a gente nunca mais teve problema naquela área de novo. Atualmente eu tenho uma nova política. A gente tem 50 membros da equipe aqui nos Estados Unidos e temos milhares de pessoas que nos servem globalmente. E eu não vou transformar um empregado num amigo até que eu saiba que ele tem muito bem sedimentado qual é a relação que existe entre eu e ele. Isso não é insegurança, eu estou protegendo eles. Eu não quero repetir meus erros do passado, eu quase destruí aquele jovem. Eu estou fazendo isso para protegê-los. Mas uma vez que eu saiba que eles estão muito bem seguros de quem eles são e bem seguros de onde Deus me colocou na vida deles, eu posso trazê-los para perto, porque alguns dos meus empregados são meus melhores amigos. Deus também é assim. Até que você tenha bem sedimentado quem você é diante de mim, e bem sedimentado quem eu sou, eu tenho que te manter no nível de um servo, mesmo que você seja um herdeiro, entenderam? Mas uma vez que você tenha sedimentado quem eu sou, tenha o temor ao Senhor, eu posso te tratar como um amigo próximo. E você não vai sofrer as consequências que Ananias e Safira sofreram. Então Jesus dá essa declaração. Ele fala, eu não vou mais chamá-los de servos, pois o servo não sabe o que seu mestre faz. O conselho secreto do mestre, vocês entendem? Os segredos do mestre. Mas eu agora, e é ele que está dizendo, chamo vocês de amigos. E chamei vocês de amigos porque todas as coisas que eu escutei do meu pai eu tenho contado a vocês. E no versículo 14, Jesus diz que, olha, uma declaração universal, ele diz que vocês são meus amigos, e a gente escreve sermões sobre isso, e a gente escreve músicas sobre isso, contamos histórias sobre Jesus ser o nosso amigo, quase como nosso parceiro. Mas ele disse, vocês são meus amigos se é uma condição. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu digo para vocês assim, ó, se trabalharem 40 horas para mim, eu vou pagar $2.000 para vocês. E aí vocês não trabalham as 40 horas que eu pedi. E aí vem pedir o pagamento e eu falo, mas cadê as 40 horas que eu pedi para você? Vocês não trabalharam, então eu não vou dar dinheiro nenhum. Se o se é uma condição, tem que satisfazer isso. Então veja que Jesus disse, vocês são meus amigos se o quê? Se vocês fizerem qualquer coisa que eu mandar. Aí está o temor de Deus e o tremor diante da sua palavra. O que Jesus fala é que não é todo mundo na igreja que é meu amigo mais íntimo, mas escutem, ele deseja profundamente que todo mundo na igreja seja seu amigo mais íntimo. Mas somos nós que escolhemos o nível de relação. Não é Deus que escolhe esse nível de relação com ele. É por isso que a gente tem que buscar o temor sagrado de Deus, porque a sua maior bênção e benefício é
uma relação íntima com Jesus. Na próxima lição, eu vou analisar alguns dos outros 40 benefícios, e vou ter que dar uma acelerada aqui, sobre o que acontece quando a gente realmente teme a Deus. Até lá! Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e muito mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 125 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.